serôdia. Aleluia. Diga ao seu irmão, hoje é o dia de receber a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela vem para regar a terra. E essa forma de regar a terra é para fazer com que a terra possa germinar. Porque sem chuva não tem como a terra se tornar frutífera. Aleluia. Por isso é que Deus tem que mandar a chuva, porque a chuva tem que regar as plantas, para que as plantas aproveitem a semente que está colocada sobre a terra, ela possa assim brotar desta árvore, e a árvore, depois de passar por seu processo, a árvore vai então dar folhas, e as folhas depois vai dar flores. Aleluia. E as flores não parem ali, para as árvores que têm fruto, elas vão dar fruto. E os frutos não somente dão fruto, eles dão fruto e carregam consigo sementes. E estas sementes é para preservar a sua espécie. Aleluia. Esta semente é para proteger a sua espécie, para que a espécie daquela fruta, ela não termina quando você pegar a fruta e comer, mas quando você pegar a fruta e comer, você tem que proteger aquela semente. Diga ao seu irmão, preciso proteger a semente que Deus colocou sobre a minha vida. Não, se está bravo, diga com mais força. Eu preciso proteger a semente que Deus colocou na minha vida. Eu preciso proteger a semente que Deus colocou na minha vida. Aleluia. Amém. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Vou repetir. Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Aleluia. Amém. Bem, assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 8, no versículo 28. Alguém encontrou Romanos capítulo 8? Se encontrou, faça um sinal para o nome de Deus. Graças a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quero que tu digas comigo bem forte, com convicção: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, amados irmãos, o chamado de Deus é para todos. Deus chamou todos para poder fazer cumprir aquilo que é o seu plano e o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Romanos sobre o propósito do chamado de todos os filhos de Deus. Deus não chamou a pessoa para poder limitar-se em um determinado lugar. Deus nos chamou para experimentarmos a sua maravilhosa graça. Deus nos chamou para vivermos a sua santidade. Deus também nos chamou para que nós possamos ser transformados e conformados à imagem do seu Filho. A imagem de Jesus é o ponto máximo que vai nos levar na transformação. Quando Deus chama, Ele nos chama com um propósito. E esse propósito, ele tem o objetivo de fazer cumprir uma promessa. E toda promessa, ela trabalha por cima ou por debaixo do propósito. E não há propósito sem promessa. O que quer dizer? Que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque Deus é um Deus de promessa. Amém. E se Deus é um Deus de promessa, é porque Deus também vai te levar em um propósito. Amém. O propósito de Deus é algo que Ele faz para que tu possas entender que Deus é um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Amém. Apesar de ter um propósito, Ele tem que obedecer a um tempo e a um espaço. Porque o propósito de Deus, ela tem como objetivo o chamamento dos crentes
para entrar no reino de Deus e no reino da glória do Filho de Deus. Amém. Deus nos chama para nós sairmos de uma terra de maldição, para entrarmos numa terra de bênção. E quando nós vamos na terra de bênção, é porque há um propósito para nós crescermos naquele lugar e podermos crescermos em família e nos multiplicar. Aleluia. Amém. Assim aconteceu com o primeiro chamamento que Deus fez aos nossos pais, que é conhecido como pai da criação, que é Adão, e foi chamado com um propósito para poder expressar a vontade eterna de Deus. Então Adão foi chamado e foi colocado sobre um lugar de prazer, que é conhecido como o Éden, que é o lugar, o ambiente propício aonde Deus queria fazer cumprir a vontade dele. Deus não olhou para outro lugar da terra para que ele pudesse expressar aquilo que era o seu desejo ou o seu desígnio, porque Deus também tem uma vontade, e a vontade de Deus é que ele permaneça eternamente com os homens. Por isso que Deus fez o homem, a sua imagem, também fez a sua semelhança. Observem que tudo que Deus fez não tinha o seu toque, ou seja, não tinha o seu DNA, o seu APN. Deus fez todas as coisas apenas como uma forma de poder ser contemporada ou contemplada. Mas na vez do homem, Deus fez a sua imagem. Na vez do homem, Deus fez a sua semelhança, para dizer que eu quero ser dentro do homem aquilo que eles não são, porque eu quero ser dentro deles a verdadeira vontade. Aleluia. Amém. Então Deus fez e chamou um homem e ele colocou-lhe num lugar para obedecer e cumprir o seu propósito. Então, Gênesis capítulo 2, que nós acabamos de ler, nós observamos claramente uma ordem que Deus estabeleceu para Adão. E esta ordem tinha como um objetivo a proteção daquele lugar. Daí que Deus disse a Adão: eu te ordeno a que tu guardes e cultivas o jardim que eu te entreguei, para que quando eu chegar, eu possa encontrar um lugar bem cuidado, bem preparado. Porque esse lugar é o único lugar onde eu quero me estabelecer contigo. É o único lugar onde eu quero ter relacionamento contigo. É o único lugar onde eu sei que eu posso ter facilidade de falar contigo aquilo que é os meus planos, aquilo que são os meus pensamentos. Eu não escolhi outro lugar porque eu sei que dentro da grandeza do universo ou da imensa extensão daquilo que é o universo, eu não preciso estar em todas as partes para poder estar com o homem. Eu só preciso estar no lugar certo, aonde a minha presença vai descer quando eu quero te mostrar o meu caminho e a minha vontade. Aleluia. Então, o jardim do Éden, Deus deu para Adão cuidar e também guardar. A palavra guardar é proteger. A palavra cuidar é a mesma coisa que guardar, é equivalente, mas ela quer dizer administrar com eficiência ou com eficácia aquilo que Deus te deu. Quando você quer guardar algo, você está sendo um grande administrador. Você está a guardar aquilo que Deus te deu desde o princípio. Adão era puro, Adão não conhecia o pecado. Porém, Deus viu que Adão tinha que ter alguém que o auxiliasse, uma mulher. Então, tirou da sua costela uma mulher, e essa mulher passou a ser a sua ajuda idônea. O propósito de Deus era que Adão pudesse se tornar o grande pai das nações, pudesse crescer através de proteger o seu ambiente de relacionamento com Deus. Aleluia. Amém. Porém, a Bíblia diz no capítulo de Gênesis, capítulo 3, que havia uma serpente que era muito sagaz. E essa serpente era mais astuta que todos os animais selváticos que estavam no jardim do Éden. Antes disso, Deus havia dado uma ordem clara sobre o homem e a mulher, que consistia em não tocar, ou seja, era uma proibição em que o homem tivesse livre acesso, ou tivesse o acesso a poder tocar em tudo que estava no jardim, mas havia uma ordem clara e expressa que determinava a proibição de Deus para o homem, que era de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Amém. Mas Satanás sabia que Deus havia dado esta ordem, daí que ele viu que, como havia um propósito de Adão de crescer e também multiplicar-se, guardar e cultivar o Éden, então Satanás apareceu até a mulher em Gênesis capítulo 3 para poder confundir o propósito de Deus, de maneira que o propósito de Deus não se tornasse mais eficaz e ela não pudesse ter um impacto na vida de Adão.
Foi assim que a serpente, Satanás revestido da serpente, ele começou a dar uma proposta ao homem. Aleluia. Amém. Ele deu uma proposta ao homem. Ele fala com a mulher dizendo o seguinte: Deus, ele sabe que se tocares nesta árvore do conhecimento do bem e do mal, vós sereis como Deus. Daí que a mulher curiosa, e vendo que a árvore era boa aos olhos humanos e agradável para se comer, ela ouviu uma proposta de Satanás foi e lhe deu. Aleluia. A mensagem que eu estou a trazer hoje tem como tema: o propósito tem que ser maior que a proposta. Aleluia. O propósito tem que ser maior que a proposta que o mundo vai te apresentar. Adão lhe foi apresentada uma proposta. O propósito, ela obedece a determinados valores. Tem que passar por tempo e muitas das vezes demora para chegar. A proposta, ela se move em circunstância e ela muitas das vezes vai se alinhar com as tuas necessidades. E quando o inimigo sabe que tu estás passando por uma situação e que tu tens um chamado para fazer a vontade de Deus, ele vai aparecer na sua vida não com um propósito, mas vai te dar uma proposta. Porque ele sabe que a proposta ela é imediata e ela é na hora. O propósito, ela demora e ela passa por um processo de tempo até chegar ao cumprimento da promessa. Porém, sabendo Satanás que a mulher, ela tinha uma ordem expressa de que não podia tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás lhe deu uma proposta para que ela pudesse curiosamente chegar e tocar apenas naquela árvore que estava proibida por Deus. Aleluia. Tem coisas que Deus ele já colocou no nosso ambiente e que está aí bem identificado. E Adão sabia identificar claramente que aquela árvore era proibida. E a palavra proibida é mesmo proibido. Aleluia. Quando Deus proibiu algo, é porque Ele sabe que quando você desobedecer, vai ter um dano e você poderá destruir a tua própria vida. Então Ele disse que se você tocar nessa árvore, você vai morrer. E essa morte não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então, o que mais Satanás queria fazer era apenas tirar o foco do homem. Na verdade, Satanás não tirou Adão do Éden. Ele entrou no Éden e ele mudou a ideologia ou a visão que Adão tinha acerca daquilo que era o seu propósito, acrescentando uma proposta que era algo bonito aos olhos humanos. Aleluia. O que quer dizer que todos nós que temos um chamado de parte de Deus, temos um propósito para cumprir nessa terra. Todos nós que somos chamados para ser filhos de Deus, fomos predestinados para obedecer a uma regra profética ou para cumprir uma vontade eterna de Deus, que é até chegarmos à transformação ou à conformação do Filho de Deus vivo na terra. Aleluia. O propósito que Deus nos deu, que Deus nos entregou, é para manifestarmos a sua glória em todo lugar, aonde quer que nós estejamos. Aleluia. Amém. Nós temos como objetivo principal guardar a presença de Deus e cultivar aquilo que Deus nos colocou dentro do jardim do Éden. Aleluia. Amém. Então Satanás entra com uma proposta para confundir o propósito de Deus. Eu vou entrar na pregação agora. Tem propostas que Satanás vai fazer na sua vida, porque você vai passar por certa situação e você vai passar por certo momento de provação, e que às vezes o que você está clamando você não está a receber, mas Deus te deu uma promessa através da qual vai se cumprir o teu propósito. Mas quando o diabo sabe que você deseja algo e que não está a chegar, então ele vai aparecer com uma grande proposta para que você possa sair do foco e possa perder aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. O apóstolo João, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: o mundo, ele vai entregar proposta para as pessoas. E ele vai acrescentar dizendo: o mundo e as suas paixões e a sua concupiscência, ela passa. Ou seja, as propostas que existem no mundo, que estão dentro do mundo, elas passam, elas são temporais, elas não são eternas. Porque o que Deus quer para si não é momentâneo. Deus tem algo que é eterno, porque Deus
Ele sabe que ele te tirou da malhada e vai te colocar no lugar de destaque. Mas Satanás sabe que vai demorar e sabe que está demorando. Então ele vai dar uma proposta para você se corromper, para você aceitar o urgente, o agora, e não esperar o tempo do cumprimento profético do propósito da sua vida. Então ele vai te entregar o que é mais fácil. E se você não ficar atento, você não guardar a tua promessa, se não cultivar o teu jardim, você vai cair na sugestão de Satanás. Aleluia. Amém. Satanás trabalha com sugestão e propósito. Ele vai te dar uma proposta fantástica. E ele vai te dizer, não é assim que Deus disse. Por que a serpente disse, não é assim que Deus disse? Para colocar um ponto de interrogação e colocar uma semente de dúvida. E ele não te tira da igreja para te fazer perder o propósito. Porque Adão não saiu do jardim do Éden. A mulher não saiu do jardim do Éden. A mulher estava e foi enganada dentro do Éden. O que quer dizer que dentro da igreja você pode ser enganado. Você pode ouvir uma voz que não é a voz de Deus. Porque o que Adão fazia naquele lugar era ter intimidade com Deus. Adão apenas ouvia a voz de Deus. Porque Deus passeava no jardim do Éden, quando chegava às 8 horas, Deus descia. E quando Deus descia, os seus anjos desciam. Quando Deus descia, os seus anjos, seu exército descia. É assim que Deus faz contigo e com quem permanece no propósito de Deus. Quem permanece no propósito de Deus vai ver a promessa se cumprir de forma espontânea e natural. E quando Deus ele te coloca no lugar aonde Ele vai fazer cumprir a sua vontade, então Satanás também aparece para te desviar do propósito de Deus. Aleluia. Amém. E ele começa a te dizer que não é bem assim o que as pessoas pregam. Não é assim também o que você tem que fazer. Você tem um propósito e uma promessa, Deus diz que vai dar um grande casamento e você tem que permanecer na santidade. Mas Satanás, através do mundo, vai dizer, também não é bem assim. Você pode namorar e pode ter intimidade com esse homem. O importante é que você lhe ama e ele também te ama. O propósito que Deus disse para a sua vida é que guarda-te em santidade, porque eu quero te dar um grande casamento, eu quero te levar no altar, eu quero que o teu lar seja bom e abençoado. Mas o mundo vai dizer, não é bem assim. Você pode também estar com ele. O importante é que vocês se amam. E assim vocês não vão quebrar nenhum mandamento, nenhuma lei. Mas olha a proposta que o mundo vai te dar. Não tem nada a ver com o propósito que Deus deu ou com o propósito que Deus tem para a sua vida. É uma proposta que vai te destruir e vai gerar morte espiritual assim. Porque quando você sai do propósito e entra na proposta, você entra no pecado e o pecado te domina. Aleluia. Amém. Quando Adão ele ouve a proposta que tinha a serpente, eles perderam o propósito. E todos aqueles que perdem o propósito, perdem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Quando a proposta ela já não é maior na sua vida, então você vai viver de propostas. As pessoas vão te dar propostas. As pessoas vão te dizer, pode ir para a festa. Não é mal nenhum beber um copo de vinho. Não tem problema. Não tem problema você sair com alguém hoje, amanhã, depois trocar. Não tem problema. Quando a Bíblia diz que Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida, não é problema, porque o mundo ele tem muitas sugestões e tem várias propostas, porque ele sabe que o que você procura é imediato, não é eterno. A proposta ela demora, mas quando chega é para sempre. O propósito, aliás, perdão, ela demora, mas quando chega é para sempre. Aleluia. Amém. Mas a proposta, a proposta ela é imediata. E quando chega, você vai senti-lo de forma temporal, mas o dano será irreversível. Amém. Então, houve uma proposta e a mulher caiu. Ela pecou. Aleluia. E isso é uma das grandes lutas que nós temos que travar diariamente. Entre o propósito de Deus e a proposta que o mundo nos dá. Se nós permanecemos dentro do propósito de Deus, nós que somos chamados para fazer a sua obra, nós devemos guardar o que Deus nos deu, devemos cultivar o que Deus nos entregou. Guardar implica mais responsabilidade com as coisas espirituais. Cultivar significa que eu tenho que lançar semente para que mais pessoas possam ouvir aquilo que Deus me entregou, que é a sua mensagem. A sua palavra
não é para mim, mas é para outros, é para aqueles que também precisam. Há uma grande responsabilidade. E o propósito de Deus demanda dos seus filhos responsabilidade acrescida. Aleluia. Amém. Quem foi chamado foi predestinado para ser santo e para representar a casa de Deus na terra. Aleluia. Amém. Então nós devemos ter cuidado com as propostas que o mundo nos oferece. Porque o dia que você cair dentro da proposta, você vai perder o seu foco. E às vezes a bênção só faltou alguns segundos. E Deus não vai trazer a bênção na sua vida. Porque Ele sabe que o propósito precisa obedecer um processo. E esse processo vai levar tempo de amadurecimento. E até você crescer, então Deus sabe que o propósito vai se cumprir. Se Deus disse que vai te tornar rico, não vai ser rico de dia para noite. Você precisa valorizar a pobreza para entender o quão grande é a riqueza. Aleluia. Por isso é que o propósito ele tem um processo de nos levar um tempo de experiência para amadurecermos. Daí que o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos chamou para chegarmos à transformação do seu Filho, ou seja, para nos conformarmos à imagem do Filho de Deus. E ele vai designando um processo completo. Diz que aquele que ele chama, ele também predestinou. E aquele que ele predestinou, ele também justificou. Mostrando que é um processo na vida cristã que nós teremos que passar. Você não vai receber o milagre porque veio da igreja e o Senhor vai logo liberar e já está feito. Ele vai olhar para si e vai dizer: eu quero ver se vai permanecer no meu propósito para me entregar aquilo que eu tenho, porque eu tenho grandes coisas para a vida dele. Aleluia. Amém. Então este propósito tem que obedecer um processo que vai te levar ao amadurecimento. Só quando você amadurecer é quando Deus vai liberar o milagre que você espera. Porque quando chegar o tempo, você não vai querer experimentar mais nada na sua vida. Porque tudo que Deus te dá é para sempre. Mas o que o mundo te dá é temporal e passa, é passageiro. Daí que o apóstolo João vai dizer: o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, que está no propósito de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus não vai te dar as bênçãos se você está preparado. Aleluia. Deus não está preparando as bênçãos para te dar. Apontam isso que eu vou lhe dizer. Deus não está preparando bênçãos para te entregar. Aleluia. Amém. Deus ele está a preparar você para receber as bênçãos. Aleluia. Amém. Eu vou repetir. Deus não está preparando a bênção para te entregar. Deus está te preparar para te entregar a bênção. Amém. Por isso é que o propósito é a preparação para que a bênção de Deus chegue na sua vida. Amém. Amém. O propósito é o tempo para você crescer, para que esteja em condições de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque o propósito é para sempre. Deus não vai te dar a saúde se você não experimentar o que é a doença. Quando você experimentar a doença, então a saúde vai ter mais valor na sua vida. Quando você experimentar a pobreza, a riqueza terá mais valor na sua vida. O que é que acontece? Sair da doença para a saúde é um processo. Aleluia. Amém. Sair da pobreza para a riqueza é um processo. Entre a saída, ou seja, entre o início e o fim, há um meio que na qual é definido como um processo. E este processo vai determinar a tua fidelidade e a tua capacidade de resiliência de passar pelo tempo da provação. Aleluia. Se você tiver a capacidade de esperar entre o propósito e resistir à proposta que o mundo te dá, você vai receber, porque você vai estar preparado para receber a bênção que Deus tem para a sua vida. Então Deus não está preparando uma bênção para si, Deus está preparando você para receber a sua bênção. Se não estiveres preparado, não tem como a bênção chegar na sua vida. Aleluia. Amém. Então Deus vai te fazer passar pelo tempo. E há pessoas que enquanto não estiverem preparados, Deus não vai entregar as bênçãos grandes que Ele tem na sua vida. Aleluia. Amém. Por isso é que tu tens que aprender a passar pelo processo. E que o processo da aprovação não é para te tirar a vida, não é para te matar. É para te amadurecer, para te levar aquilo que é o plano eterno de Deus na sua vida. Aleluia. Amém. Só aqueles que passam por esta prova vão experimentar coisas eternas. Aqueles que não passam por esse processo
não vou experimentar coisas eternas. Aleluia. Eu não quero algo temporal, eu quero aquilo que permanece para sempre. E aquilo que é para sempre eu experimento de toda a vida, de toda a eternidade. Aleluia. Então Deus vai preparar você para receber o seu milagre. Você só vai receber esse milagre quando você entender e permanecer no propósito que Deus te deu. Então não sai do jardim, não sai de Éden, permanece do lugar onde Deus te colocou. Espera o tempo de Deus para que cumpra-se, para que chegue a promessa de Deus na sua vida. Você tem que estar fielmente no lugar que Deus te disse para que tu fiques. Aleluia. Esteja na presença de Deus. Que o Senhor vai derramar as suas infinitas bênçãos na sua casa, na sua família, na sua vida. Não aceite as propostas do mundo, que são várias. Permaneça no propósito que Deus tem para si. É grande coisa. Amém? Não aceita a proposta. A proposta é temporal, apenas ilusória, não dura, e ela pode te destruir. Aleluia. Mas aquele que permanece na proposta, no propósito, perdão, de Deus, ela recebe coisas eternas. Aleluia. Por isso o apóstolo João vai dizer que não ameis o mundo. O mundo não está a dizer que não está no mundo. Não ameis o mundo está a dizer as propostas que o mundo dá. Não ameis o mundo, nem o que nele há. O mundo tem muita coisa para te entregar. O mundo tem muita coisa para te sugerir. O mundo tem muita proposta para te falar. Mas você precisa estar firme no propósito. Quem tem firmeza, quem tem promessa, permanece firme no propósito. E não pode ser abalado pelos ventos contrários. Porque a proposta é como um vento circunstancial que vem e volta. Mas não fica contigo. Aleluia. Mas aquele que tem propósito, ele fica na rocha. Vem e vem abaixo. Ele não é abalado. Você não pode ser abalado porque te convidaram para ir para a discoteca. Ou seja, você não aceita. Você tem um propósito, você sabe que você não pode ir para a festa de noite. Você não pode pegar a copo de vinho e estar na roda dos amigos beber. Você tem um propósito. Você precisa falar para você, mas eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, tenho uma grande responsabilidade na terra. Eu preciso obedecer aquilo que Deus me mandou fazer. Amém. Quando você permanece na vontade de Deus, Deus vai liberar as suas bênçãos na sua vida. Por isso é que Deus não está liberando algo na sua casa, na sua vida, porque Ele está preparando você para a bênção. Diga ao seu irmão, Deus está me preparando para receber a bênção. A bênção não está a ser preparada para mim. Mas eu é que estou a ser preparado para receber a bênção. Aleluia. Levanta as suas mãos em nome de Jesus.